E olha só, uma pesquisa está revelando um dado um tanto quanto preocupante: 72% dos brasileiros têm a saúde mental afetada pelas finanças. O dinheiro, que hoje é muito mais do que uma fonte, né, de renda, está se tornando, de certa forma, uma fonte de estresse mais do que a saúde ou a família. Pelo menos é o que mostra essa pesquisa. Para a gente poder entender um pouquinho melhor sobre esse panorama brasileiro, a gente vai conversar com o especialista Hanses Bonora, que é diretor comercial da Onze. A Onze é uma fintech de saúde financeira e também previdência privada. Seja muito bem-vindo, bom dia para você. Bom dia pessoal, bom dia Lara, obrigado pela oportunidade e por trazer luz a um tema que é tão sensível a nós brasileiros, que é finanças como um todo, né? Antes de entrar aqui, estava ouvindo um pouquinho a rádio e muitas das pautas que você trouxe foram relacionadas a finanças, né? INSS, empréstimo do consignado, CLT, enfim. Então a gente está aqui para falar um pouco desse tema e essa pesquisa ela é o maior levantamento do Brasil sobre o tema, né? O raio-x da finança do brasileiro e o impacto disso no nosso dia a dia. Nós entrevistamos mais de 8.700 pessoas e os resultados, Laura, são de fato alarmantes, viu? É, você comentou, de fato, a principal fonte de estresse hoje do brasileiro é o dinheiro, né? Respondendo ali por mais de 49% da amostra, seguido de família, seguido de segurança, política, violência, etc. E é importante entender esse número porque é, acho que antes até de entender, é interessante a gente entender o que é o dinheiro, né? O dinheiro, ele é um meio de troca, ele não é um fim por si só, como é a saúde, como é a família. Então, quando a gente acaba descendo um pouquinho no número, né, esses 49%, a gente foi lá e perguntou, por que dinheiro é a sua principal preocupação? O que te deixa tão estressado em relação às finanças? E aí vem um outro dado que é muito alarmante, Laura. Seguinte, olha, para 61% dos respondentes, a preocupação se deve ao fato de que eu não tenho dinheiro para compor emergências, principalmente emergências relacionadas à sua saúde Uhum. e emergências financeiras de familiares. Então, olha só que interessante, né? O dinheiro, ele é um meio, não é o fim. Mas, quando você pergunta as preocupações são sempre relacionadas aos fins, saúde e fim, família. Então, de fato, né, a tríade de bem-estar do brasileiro, ela relacionada à saúde, família e dinheiro, tem como causa raiz e principal efeito, de fato, as finanças, né? Ou a falta de uma boa finança. Hanses, eu acho que você falou muito bem sobre esse panorama geral, e a gente tem abordado de fato muito sobre questão envolvendo finança, envolvendo a economia, e a gente sabe, e aí, se eu me alongar muito aqui, a gente vai voltar em passado distante, mas a gente sabe que o brasileiro tem uma desigualdade muito grande social quando a gente está falando de renda, então eu imagino que isso de fato afete pessoas socialmente de maneiras diferentes. Mas a gente também tem um problema que é um tanto quanto grave, e que isso eu acredito que, independente da renda, independente da classe social, precisa ser melhor ensinado, que é a estabilidade financeira a partir do planejamento. Nós somos um país que não tem esse hábito de se planejar, de se ensinar em escola, desde o ensino básico, o ensino fundamental, como planejar o seu dinheiro, como ter uma educação financeira saudável. A gente é um país, de certa forma, endividado na população. Essa educação financeira desde berço, desde a infância, para além de ser uma coisa cultural, é uma coisa que também pode ajudar nessa questão de saúde mental? Com certeza, que bom que você trouxe esse levantamento, porque de fato, né, a relação entre saúde mental e saúde financeira, ela é muito intrínseca, elas andam de mãos dadas. Então, a pesquisa também trouxe o seguinte dado, né? Acho que a gente já acabou até adiantando. O quanto o estresse financeiro impacta a sua saúde mental. E aí 72% das pessoas responderam que de fato tem a saúde mental ou saúde emocional afetada por conta das suas finanças. A gente está falando aqui, Laura, de quase 3 a cada 4 brasileiros, né, tem essa condição afetada. E é afetado como? Né? Então, quando a gente vai descendo nos números, olha, o que você sente? A gente perguntou para as pessoas, para as 8.700 pessoas.
que você sente no dia a dia? O que é afetar a sua saúde mental? Então, descendo nos números, 65% disseram: olha, eu tenho problemas de ansiedade por conta das minhas finanças. Eu durmo mal, 50% tem insônia. 21% desenvolveu depressão, Laura, por conta das suas finanças, do hábito em relação ao dinheiro. E quando a gente vai descendo, né, o problema ele vai ficando cada vez mais profundo. O que mais? Olha, das pessoas que estavam ansiosas, quase 20% desenvolveram compulsão alimentar por conta das suas finanças. Teve gente que foi além, acabou desenvolvendo vício, entrou no alcoolismo, entrou em drogas ilícitas. Então, quando a gente olha o ser humano como um todo, né, uma saúde mais 360, pensando na saúde mental, a saúde física, a saúde financeira, a gente vê que, de fato, a saúde financeira é o elo que conecta todas as outras saúdes, porque pensa comigo, né, você tem finanças ruins, aí você passa a desenvolver ansiedade, você desconta onde? Você desconta na alimentação, que é o que é um pouquinho do que a pesquisa trouxe. Então, se compensa desenvolver saúde, hábitos compulsórios alimentares. Isso, obviamente, vai afetar a sua saúde física, né? A pesquisa também trouxe que as pessoas que estão com problemas financeiros acabam tendo ruído nas suas relações familiares, de amizade e até amorosas. Então você passa a ter problemas em todas as outras esferas da sua vida por conta do seu estresse financeiro. E tem acho que um dado curioso, né? Não veio da pesquisa, mas hoje, por exemplo, Laura, a maior causa de divórcio no Brasil é justamente finanças. Uhum. Então você vê, afeta a sua saúde mental por meio de ansiedade, né, compulsão alimentar, vícios, afeta a sua saúde física também por conta de compulsão alimentar e outras doenças que a gente colocou aqui, como pressão alta, até problemas cardíacos apareceu na pesquisa. E obviamente afeta a sua saúde social também por conta dos ruídos com familiares, amigos e até relacionamentos amorosos. Então, de fato, a gente vive quase que uma epidemia no Brasil em relação, às nossas finanças. Você falou um pouquinho, né, dos endividados. Hoje no Brasil a gente tem uma Inglaterra de endividados, né, um Reino Unido de endividados. Estamos falando de quase 70 milhões de pessoas que estão endividadas ou com, né, e até com o nome ali comprometido no Serasa. Para a gente não falar que está tudo perdido, eu queria te ouvir também sobre saídas para esse cenário. Eu imagino que quando a pessoa está num grau que já está afetando neste nível a saúde mental, é muito difícil pensar na luz no fim do túnel, né? Encontrar ali uma estabilidade, de certa forma, para poder passar por esse caminho que claramente afeta muito a saúde mental dos brasileiros. Existem iniciativas que podem ajudar a reverter esse cenário? O que, que a pessoa que está passando por um momento como esse precisa focar e procurar? Maravilha. Existem iniciativas, né? Então, assim, vamos até voltar um passo atrás. Quando a gente está com algum problema de saúde física, onde você vai? Você vai ao médico. Você vai ao médico fazer um diagnóstico da sua saúde física, né? Você faz exames, depois desse diagnóstico, desses exames, você volta e faz um acompanhamento. A saúde financeira não é muito diferente, né? Esta dinâmica. Claro que nem todo mundo tem acesso. Então, assim. Hoje, acho que o maior instrumento que uma pessoa pode ter é justamente a empresa na qual ela trabalha, né? Se você perguntar, Laura, para os brasileiros qual que é a instituição que o brasileiro mais confia, é a instituição, o meu empregador, muito acima do Uhum. governo, o exército, né, enfim, outras instituições do Brasil. Então, as empresas hoje, elas têm um papel social muito grande nessa revolução da saúde financeira. A gente também, na mesma pesquisa, perguntamos, você trocaria de empresa para uma que oferece benefícios financeiros que olhem para o cuidado da sua saúde financeira, 70% das pessoas responderam que sim. Então, acho que o instrumento mais poderoso que nós temos hoje é, de fato, ir para a empresa e buscar auxílio. Auxílio por meio de conscientização financeira, por meio de palestras, por meio de planejadores financeiros, que façam com que você organize os seus hábitos financeiros para você, muitas vezes, sair do endividamento ou então alcançar os seus sonhos financeiros. Aqui não tem caminho fácil, né? Tem que ir atrás de um profissional e hoje as empresas, né, são as instituições que tem a possibilidade de oferecer essa solução como um todo.
Muito legal, obrigada, viu? Esse foi o Hans S. Bonora, que é diretor comercial na 11 Fintech de Saúde Financeira e Previdência Privada. Muito boa a conversa, volte mais vezes. Obrigado, turma.